Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de José Mourinho. O ciclo está completo, ele não vai ter mais de 3 anos do comando da Roma, ele não vai para um 4º ano numa equipe. É impressionante isso do José Mourinho, mas é sempre assim, né? Primeiro ano é bom, o segundo é melhor ainda e o terceiro acontece essa queda de desempenho. E assim, o 9º lugar no campeonato italiano não é uma boa colocação. A Roma contratou jogadores para ficar mais forte essa temporada e não ficou. E assim, na Europa League, ok, tá lá, né? Tem uma campanha de oitavas de final nesse momento, mas a verdade é que o trabalho do José Mourinho está aquém das expectativas. E assim, ele é demitido, vamos ver quem arruma contrato no lugar. Não adianta demitir o Mourinho e ir atrás, por exemplo, do Mazzarri da vida, igual a Napoli fez, né? Por exemplo, o Rudi Garcia não estava legal, mas também não acho que tá tão ruim, né? As pessoas, obviamente, comparando com o Spalletti, parecia terrível, né? Mas então não acho que estava tão ruim assim, o time ainda estava no top 4. Ruim tá com o Mazzarri. O trabalho do Mazzarri é tenebroso e eu acho isso muito pouco comentado, né? O quanto que o Mazzarri piorou, o que já era assim bem assim divisivo com o Rudi Garcia. Agora, falando do José Mourinho, eu acho que ele é um cara que ainda temos que dar o valor pelo quanto ele sabe desenvolver talentos, né? Como ele sabe lapidar os jogadores, como ele sabe extrair melhores qualidades dos atletas. O Harry Kane, criador de jogadas, nunca veio com o Pochettino, isso veio com o Mourinho. A mesma coisa, a relação dele com o som dentro de campo, né? Ela melhorou, ela foi potencializada pelo José Mourinho. Até na Roma a gente vê o uso bom do Paulo Dybala, ele sabendo montar bem o meio-campo. Então, assim, o Mourinho ele ainda é um técnico extremamente inteligente, ele é um cara que sabe observar fraquezas dentro do elenco, ele ainda foi um cara que soube maximizar pontos até certo momento, mas a verdade é que, taticamente, ele não acompanhou a curva de evolução do futebol. Eu acho ele ainda muito acima do nível, por exemplo, do Brasileirão, entende? Se ele viesse para cá, ele dominava com muita tranquilidade. Eu ainda acho o mercado europeu para o Mourinho, mas eu não acho que esse mercado vai se dar nas equipes que lutam pelos títulos continentais e nacionais. Eu acho isso muito difícil porque o José Mourinho é um técnico que, a meu ver, fica um pouco para trás na questão tática. Ele ainda é um técnico muito semelhante ao que ele era lá na era de ouro dele, em 2008, 9, 10. E o que funcionava lá não necessariamente vai funcionar agora, né? Então, assim, eu acho que o José Mourinho, ele tem esse tipo de problema de ainda não ter abandonado algumas certas convicções e não ter melhorado em outras, né? Eu não acho que o problema é ser defensivo, o problema é ser reativo, porque isso para mim não é um problema. Existem várias formas de se jogar futebol, de se alcançar as vitórias, mas a questão é que, assim, dinamismo é uma coisa que tá faltando um pouco, né? Às vezes, quando a defesa funciona, o ataque não funciona, às vezes, quando o ataque não ataque funciona, a defesa não consegue corresponder. Aí, em momentos, ele consegue trazer bom futebol. A gente tem que elogiar o trabalho do Mourinho na Roma, porque é um trabalho que encerra uma seca de 15 anos sem título. Ele ganhou a Conference League e ele foi finalista da Europa League. Você pode achar isso pouco, mas, por exemplo, o Barcelona com Xavi teve 2 oportunidades na Europa League e nem sequer foi às semifinais. O Arsenal com Arteta também teve oportunidades da Europa League e nem foi a decisão. O Mourinho, a única chance que teve foi a decisão. Isso tem que ser reverenciado. Isso porque eu estou falando de times que têm elencos melhores que essa Roma. A Roma não tem um elenco dourado. Tem ótimos jogadores, como é o caso do Paulo Dybala, que eu aqui elogio pra caramba, mas a verdade é que assim, o Mourinho ainda é capaz de fazer coisas impressionantes, mas ao mesmo tempo ele é capaz também de frustrar expectativas. E assim, é um cara de aura, é um cara que tem entrevistas maravilhosas. Eu ainda defenderia o Mourinho na seleção. Eu não acho que dá para julgar ele só por esse finalzinho de passagem na Roma, mas a verdade é que, assim, o José Mourinho, da época de ouro, né, daquele que ganhava triplete na Inter de Milão, eu acho que esse cara não volta enquanto ele não conseguir uma reinvenção, principalmente na estrutura de ataque, né? O Mourinho já foi um grande técnico de ataque. Até hoje, o melhor ataque da história da La Liga é do José Mourinho. O Real Madrid, acho que, se não me engano, não sei se foi 11-12 ou 12-13, mas marcou 124 gols no Campeonato Espanhol. Isso é uma coisa maravilhosa, né? O cara, como eu disse, ele sabe utilizar bem as melhores qualidades de seus atletas. Ele ajudou também o Cristiano Ronaldo a crescer muito no futebol. Então, assim, ele é um técnico que tem sim muitas qualidades, mas hoje também tem suas limitações táticas. Isso que impede, por exemplo, a Roma de estar no top 4. A gente espera um pouquinho mais até pelo nome que José Mourinho carrega. Goste dele ou não, é um dos maiores e melhores técnicos de todos os tempos e não dá para contar a história do futebol europeu sem falar do José Mourinho, né? E ele ainda continua trabalhando. Eu acho que esse trabalho na Roma provou um pouco ainda do valor que ele ainda tem, né? Tipo, conseguiu ali encerrar uma seca de títulos, 2 finais continentais, mas ele acaba aí no 3º ano sempre sendo aquele mesmo ciclo, alguma coisa dá errado e ele não consegue dar sequência ao trabalho. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.